preciosa, bendita do Senhor, glória a Deus pela sua vida, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, em nome de Jesus, amém? Estamos aqui no devocional, hoje já é o capítulo 15 do livro de 1 Coríntios, vamos já ler, mas antes precisamos pedir ajuda aquele, o autor e consumador, aquele que fez todas as coisas e inspirou homens como Paulo, como Lucas, como Sóstenes. Paulo apresenta Sóstenes lá no início, né? Que eu imagino que é o grego que transcreveu ali a carta para Coríntios. Então, o Espírito Santo inspirou homens para escrever a palavra e que ele nos inspire para ter entendimento, para ter sabedoria. Vamos orar? Querido, amado Espírito Santo, eis-nos aqui, pedimos em nome de Jesus, te faz presente, que a tua presença esteja aqui conosco, que fique aqui do nosso lado, fale conosco, sopra aqui no nosso ouvido, nós autorizamos a tua voz, somente a tua voz, que se calhe a nossa voz, a voz da nossa alma, a voz do inimigo agora, que cesse em nome de Jesus em nossa mente, em nossos ouvidos. Nós te damos total liberdade, Espírito Santo, pode falar, fica à vontade, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Então vamos lá, capítulo 15 do livro de 1 Coríntios, que começa assim. E eu estou tentando enxergar direito com essa luz. Irmãos, quero lembrar-lhe o evangelho. Sabe que eu não estou conseguindo ver direito? Vou tentar aqui, tá? Irmãos, eu estou procurando um melhor jeito aqui. Irmãos, quero lembrar-lhe o evangelho, para mim fica tudo assim, gente, turvo, misericórdia, pessoa de óculos. Quero lembrar-lhe do evangelho que lhe entreguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Amém. Eu e você estamos firmes no Senhor com a palavra de Deus. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então precisamos estar firmes e fortes com a palavra do Senhor, com o evangelho de Cristo. Tudo que Paulo nos deixou aqui também, nessa herança espiritual tão boa. É uma base tão boa, sabe? É quase um curso teológico. É um curso teológico. Versículo 3. Pois os que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maioria dos quais ainda vive, embora alguém já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos, e depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo. Olha, Paulo está falando, né? Por causa da viagem que ele fez a Damasco e ele teve aquele encontro sobrenatural com Jesus e tudo mudou, a vida dele mudou. Você sabe que a minha vida também mudou no encontro com Deus? O encontro que eu tive ali com Jesus, Paulo teve um encontro dramático dele ali com Jesus, eu também tive, porque ali foi dor, foi tratamento, foi cura e foi libertação. E se você ainda não teve esse encontro com Deus, eu aconselho você busque, porque o encontro é tremendo, tremendo. Assim, a gente pode ter encontro diariamente com Deus? Pode, né? Na leitura da palavra, em oração, está ali buscando ao Senhor. Mas esse encontro que eu tô falando são 3 dias, como o de Paulo também. São 3 dias que você ali é ministrada com tratamento, com cura, com libertação. É como um intensivão de cura na alma. Vale muito a pena. Se tiver investimento de tempo, investimento de dinheiro, não é nada perto do que a gente recebe. Eu já investi muito para ir para o encontro e hoje eu invisto para trabalhar no encontro. Bom, eu acho que eu já trabalhei, sei lá, uns 10 a 20 encontros. Começar a contabilizar aí. Mas eu já fui para o meu encontro mesmo, que eu fui receber e hoje eu pago para ir trabalhar, para servir. Imagina. Então vale muito a pena, muito a pena. Meu Deus, quando eu olho para a luz daí, a luz daqui já não me deixa enxergar direito. Senhor, misericórdia, abre aqui meus olhos. Vou procurar de novo uma posição, tá bom? Para que disseram... Aqui, eu acho que aqui. Gente, parece que as letras ficam saltando, eu não consigo ver. Pois o menor dos apóstolos... com o que nasceu fora do tempo, que é ele, né? Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque para seguir a igreja de Deus
Mas pela graça de Deus, Senhor, tua graça aqui, Deus, em nome de Jesus. Sou eu que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, que tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creem. A palavra de Deus, né? Eu vou evitar olhar aqui diretamente, porque essa luz daí não tá me deixando bem, não, tá bom? Versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé de que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. E neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Bom, Paulo está falando aqui, né, das pessoas que duvidam da ressurreição, que está tudo perdido, tudo em vão, está tudo ferrado, ninguém tem salvação, acabou. É isso que Paulo está falando. Versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aquele que dormiram. Ó, eu ouvi esses dias falando, né? Paulo é a primícia daqueles que dormiram, né? Acho que foi no curso de revelações do Apocalipse, do apóstolo Milton, ele fala, né? Que Jesus, ele é a primícia daqueles que já foram, que já morreram, né? Ele foi o primeiro a ressuscitar. Dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Está falando de Adão, né? Porque a morte espiritual veio através do pecado do homem caído, que foi Adão. E através de um homem também tem a ressurreição, que é em Jesus. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, e depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo, e quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho lhe sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, porque estamos todos expondo aos perigos o tempo todo. Todos os dias eu enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Eu digo isso para vergonha de vocês. Paulo está falando aqui da ressurreição dos mortos, né? Que tem muitas pessoas ali semeando essas mentiras, porque nós não acreditamos nisso. Se a gente acredita em Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou, e a gente vive por isso, o que a gente está fazendo então se não tem, né? Então Paulo está questionando, tire o fermento aí para não levedar a massa, tire aqui a erva daninha para não contaminar tudo, né? Pare de andar com essas más companhias, porque as más companhias corrompem os bons costumes, sabe? De tanto você andar com má companhia, com pessoas que não te influenciam para o bem, sabe? De pessoas que ficam duvidando o tempo todo ali. Essas pessoas podem te corromper, podem te contaminar, então em nome de Jesus se afaste. Se afaste para sua própria proteção espiritual, para que você não venha morrer espiritualmente, em nome de Jesus, amém?
Esse versículo, né, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, eu usava bastante, né, e aqui eu vejo da onde foi tirado. Foi quando Paulo disse, olha, se vocês não acreditam na ressurreição, então bora aproveitar a vida, né, não tem mais nada além disso, vamos fazer o que a gente quer, o que der na teia aqui, né. Versículo 35. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de um trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, e o outro da lua, e o outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Está falando sobre o corpo da ressurreição, né? De como a gente vai ser diferente. A gente não precisa se preocupar com esse corpo terrestre, porque lá no céu já vai ser outra coisa. E Paulo está colocando todos os pingos nos is. E eu imagino aqui que ele teve uma revelação de Deus, né, para estar falando sobre isso. Versículo 42. E assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. E é semeado em desonra e ressuscita em glória. E é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. E o último homem, Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, e o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são do céu ao homem celestial. E assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhe declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um novo mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptível e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abalem. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão, não será inútil. Bom, a gente viu aqui Paulo dando revelações, né, do Apocalipse, né, revelações da morte, da ressurreição, e que Jesus ele já venceu a morte, né? E onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu arguilhão? Então, o arguilhão, né, que é o pecado, e o nosso corpo, que é corruptível aqui, não vai subir desse jeito, vai ser incorruptível. Lá não entra coisas perecíveis, seremos imperecíveis, né? E que a gente possa se dedicar na obra do Senhor e não para fazer para homens, para pessoas, que a gente possa fazer para Deus, porque tudo que a gente faz para o Senhor, na obra do Senhor, não é em vão, não é inútil. Então continue, fique firme e forte. Paulo está falando aqui para a galera de Corinto, né? Para eles continuarem ali firme e forte. A gente está quase acabando esse capítulo de 1 Coríntios. O próximo capítulo já é o 16, que já é mais saudação e despedida e tal. Mas Paulo ele quase está terminando essa carta aos Coríntios dizendo: fique firme.
Fique ali, faça tudo para honra e glória do Senhor. Faça tudo que você vai ter recompensa no Senhor. Nada do que você faz é inútil. Então continue em nome de Jesus. Amém? Amo você, sou muito feliz de estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Se você está gostando bem, escreve nos comentários aí, viu? Beijo!